A paz do Senhor, meu irmão. Então vamos mais um estudo sobre escatologia de novo, sobre pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Mas eu quero destacar aqui os deixados para trás. O que vai acontecer com os deixados para trás? Se o arrebatamento acontecer no princípio da grande tribulação, como tem muitos que acreditam, isto é, logo no início dos 7 anos profetizados por Daniel 9:27 e descrito no Apocalipse capítulo 6 ao capítulo 19, estamos diante da posição chamada de pré-tribulacionismo. Essa é a posição mais comum entre muitos cristãos evangélicos, especialmente nas linhas dispensacionalistas. Vamos entender detalhadamente o que isso implica. O pré-tribulacionismo ensina que a igreja será arrebatada antes do início da grande tribulação. Apocalipse 3:10, 1 Tessalonicenses 1:10. O mundo seguirá para um período de 7 anos de juízo, liderado pelo anticristo. O arrebatamento é distinto da segunda vinda em glória. Ele ocorre de forma invisível e repentina, levando apenas os salvos, conforme 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e o 52. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 diz assim: E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Após se entender que a ira é o período da tribulação, Apocalipse 3:10, porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. A promessa é de ser guardado da hora, e que muitos interpretam como retirado antes, e não apenas preservado durante. 1 Coríntios 15:52. No momento, no abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, o arrebatamento será súbito, como um ladrão de noite. Essa súbita remoção não se ajusta facilmente a um cenário onde a tribulação já começou e o anticristo está em evidente. O que acontece com os deixados para trás nesse cenário? Após o arrebatamento, no início da tribulação, os salvos foram levados, os ímpios e indiferentes permaneceram. O anticristo surgirá como um homem de paz e firmará a aliança. Daniel 9:27. O mundo seguirá por um tempo de falsas religiões e engano. Apocalipse 6:2. Guerra, fome, pestes e perseguições. Apocalipse 6, versículos de 3 a 11. Abertura dos selos e trombetas de juízo. Muitos dos deixados para trás se converterão e serão perseguidos até a morte, conforme Apocalipse 7, de 9 a 14. Vantagens dessa visão. Dá sentido à promessa de livramento total da tribulação. Explica a distinção entre o arrebatamento e a segunda vinda gloriosa. Um nos ares, outro com os pés no Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14:4. Torna o retorno de Cristo um evento iminente, sem sinais necessários antes. Objeções. Críticos dizem que Jesus, em Mateus 24, coloca o arrebatamento após a tribulação. Outros afirmam que não há uma segunda chance clara após o arrebatamento, e que os salvos devem passar por tribulações como os demais. A divisão entre o arrebatamento e a segunda vinda não é explicitamente descrita como dois eventos distintos. Concluindo aqui esse pré-tribulacionista: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13.
Se o arrebatamento for no início da tribulação, o chamado é para estar pronto hoje, vivendo em santidade, fé e expectativa. Então, meus irmãos, o pré-tribulacionismo, crê que a igreja vai ser arrebatada no começo da grande tribulação e alguns aí têm uma segunda chance aí de ser salvo, tá certo? Essa aí é a linha aí do pré-tribulacionismo. Agora vamos aí pegar aí agora, se o arrebatamento acontecer no meio da grande tribulação, o que acontecerá com os deixados para trás? Então, o que é mesotribulacionismo? É a doutrina que ensina que o arrebatamento ocorrerá no meio dos 7 anos da tribulação, ou seja, após os 3 primeiros anos e meio, antes da ira de Deus ser derramado com maior intensidade. Apocalipse 11 ao 16. Essa visão crê que a igreja passará pela primeira parte da tribulação humana, mas será arrebatada antes dos juízos finais de Deus, a grande ira divina. Deus protegerá ou tirará os fiéis antes do auge da destruição, conforme Apocalipse 7:3 e Apocalipse 12:6. Base bíblica usada para mesotribulacionista. Daniel 9:7, a semana final. Na metade da semana, o sacrifício e a oferta cessarão. Essa metade, 3 anos e meio, é o momento em que o anticristo quebra seu pacto de paz. É um marco importante, o início da grande tribulação intensa, conforme Jesus em Mateus 24:21. Apocalipse 11, as duas testemunhas. As duas testemunhas profetizam por 1260 anos. Por 1260 dias, que significa 3 anos e meio. 1260 dias, que significa 3 anos e meio. Então aí, as duas testemunhas, durante aí 3 anos e meio, elas serão aí, pregarão para o mundo. E quem são essas duas testemunhas? Eu gosto, meu irmão, de trabalhar com literal, tá certo? Tem muitos aí que colocam aí as duas testemunhas aí como espiritual, mas eu prefiro literal. Então, literal aí é Elias. Isso aí é unânime. Todos creem que realmente uma das duas testemunhas é Elias. E a outra fica entre Enoque e Moisés. Alguns falam que Elias e Enoque, porque Enoque foi arrebatado, vivo também, como Elias. E Moisés não, Moisés morreu primeiro, depois a Bíblia não fala, mas dá para entender que Deus ressuscitou Moisés e arrebatou ele até, E arrebatou, assim como fez com o Elias e Enoque. Mas muitos aí acreditam aí que seria Elias e Enoque. E outros acreditam que seria Elias e Moisés. Mas a Bíblia fala que morremos apenas uma única vez. E Moisés morreu, depois ressuscitou. Mas isso não quer dizer que não seria Moisés. Por quê? Porque se a gente for olhar Jesus Cristo ressuscitou muitas pessoas durante o seu ministério. E é logicamente que depois eles morreram. Então, para provar ali o poder de Deus, houve uma ressurreição e depois uma morte. Assim também pode ser aqui também com Moisés também. Apesar que Moisés morreu, mas Moisés foi um homem de Deus, um homem que tirou o povo de Deus das mãos do Egito, ali, então caminhou ali. E um vacilo de Moisés, ele não conseguiu colocar o pé na terra prometida. Mas pode ser que no fim dos tempos, uma das testemunhas pode ser Moisés ou Enoque. Agora, Elias, isso é unânime. Todos
acreditam que um deles é Elias, correto? Alguns acreditam que a ressurreição delas e a voz dizendo sobe aqui representa simbolicamente o arrebatamento da igreja, Apocalipse 11, 11 a 12. 1 Coríntios 15, 52. A última trombeta. No abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta. Muitos ligam essa última trombeta à sétima trombeta do Apocalipse 11, 15, que marca o ponto importante na história do juízo. E o que acontecerá com os deixados para trás nesse cenário? Se o arrebatamento for no meio da tribulação, os fiéis que resistirem até esse ponto serão arrebatados. Os que rejeitaram o Evangelho até então enfrentarão o reinado aberto do Anticristo, a marca da besta, as taças da ira de Deus, Apocalipse 16, grandes desastres cósmicos, guerras e juízos. Ainda pode haver conversões tardias, mas com mais sofrimento e risco. A diferença entre tribulação e ira. Muitos mesotribulacionistas defendem que a tribulação inicial não é a ira de Deus, mas fruto de ódio do mundo contra os cristãos, da perseguição do anticristo, dos julgamentos parciais. Mas a partir do meio vem a ira direta de Deus. Apocalipse 15, 1. Resumo. Ponto. Pré-tribulacionista, arrebatamento antes dos 7 anos. No meio, 3 anos e meio. Pós-tribulacionista, após os 7 anos. A igreja vê o anticristo. Não. Mas da tribulação, meso. Sim, mas por pouco tempo. Pós-tribulacionista, sim. A igreja sofre tribulação, pré-tribulação, não. Meio da tribulação, meso, parcialmente. Pós-tribulação, sim. Ira de Deus atinge a igreja, não. O meio também fala que não, é retirado antes da ira final. E os pós, a ira de Deus atinge a igreja? Não, também não. Apesar de que ela vai ser passada pela grande tribulação, mas a ira de Deus não atingirá a igreja. Presta bem atenção. Vamos voltar lá no Egito, nas 10 pragas do Egito. As 10 pragas atingiram quem? Somente os egípcios. O povo de Deus não sofreu as 10 pragas. Vocês estão lembrados? Então Deus tem poder, meu irmão. Deus tem poder de também, na grande tribulação aí, na reta final aí, dos últimos 3 anos e meio, que vai descer a ira de Deus, assim como desceu no Egito. Deus vai guardar o seu povo, não vai deixar que o seu povo sofra. Correto? E se o arrebatamento acontecer, meu irmão, no final da grande tribulação? Perguntaram por isso, o que acontecerá com os deixados para trás? O que é pós-tribulacionistas? Essa visão ensina que o arrebatamento acontecerá imediatamente antes da segunda vinda gloriosa de Cristo. Depois que a igreja tiver passado por todos os 7 anos da grande tribulação. A igreja será arrebatada para encontrar Cristo nos ares. Imediatamente retornará com ele à terra para o início do milênio. Apocalipse 19 e 20. Fundamentos bíblicos usados por pós-tribulacionistas.
Mateus 24, 29 a 31. Logo depois da tribulação daqueles dias, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Aqui Jesus situa a reunião dos escolhidos, arrebatamento, depois da grande tribulação. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, diz assim: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Não diz quando ocorrerá, mas os pós-tribulacionistas afirmam que esse evento coincide com Apocalipse 19, versículo de 11 a 21, volta visível de Cristo. Apocalipse 24, 6, vi tronos e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Se essa é a primeira ressurreição, ele deve incluir o arrebatamento, e ocorre depois da tribulação e da queda da besta. A igreja passará por tribulação. Jesus disse: no mundo tereis aflições. João 16, 33. Paulo afirmou que por muitas tribulações nos importa entrar no reino, após Atos 14, 22. Os pós-tribulacionistas creem que Deus não prometeu livrar-nos da tribulação, mas da ira eterna. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10 e o capítulo 5, versículo 9. E o que acontecerá com os deixados para trás? Nessa visão não haverá deixados para trás, no sentido popular. Quando Cristo voltar, com poder e glória, ele arrebatará os salvos, julgará os ímpios, Mateus 25, 31 a 46, e iniciará o reino milenar com os redimidos. Os ímpios e os que seguiram a besta serão lançados em condenação. Apocalipse 19, versículo 20 a 21. Mesmo que a igreja passe pela tribulação, Deus promete estar conosco, como esteve com Israel no Egito, não tirando o povo do mundo, mas protegendo no meio das pragas, né? Como eu falei um pouquinho mais à frente aí, né? Êxodo capítulo 8, versículo 22 e Êxodo capítulo 9, versículo 4. Porque guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da aprovação. Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Alguns pós-tribulacionistas interpretam esse guardar como preservação espiritual, não como remoção da terra. A visão pós-tribulacionista ensina que a igreja não será poupada do sofrimento, mas sustentada pela graça. O arrebatamento e a volta gloriosa de Cristo ocorrem juntos como um único evento final. O juízo das nações segue imediatamente, Mateus 25, 31 em diante, e os salvos entrarão no reino milenar. Então é isso aí, meus irmãos. Então cada um aí interpreta aí como achar melhor, né? São 3 linhas, tem a linha pré, a linha meso, que é a metade, que a igreja vai ser arrebatada durante a metade da grande tribulação, e os pós, que a igreja vai passar aí pela grande tribulação. Então, de acordo aí com o pré e o meso, há uma segunda chance, né? Nesse caso aí, haverá um arrebatamento, correto? E aqueles que ficarem aqui na terra durante aqui os 3 anos e meio primeiro, eles poderão arrepender, né? Arrepender por causa das 2 testemunhas. Agora, aqui não foi falado aqui, eu esqueci de falar dos 144 mil selados. 144 mil
selados. Quem são esses? Quem são esses 144 mil selados? Onde aparece esse número, 144 mil selados? Os 44 mil são mencionados principalmente em 2 capítulos. Apocalipse 7, de 1 a 8, selados antes da ira de Deus. E houve o número dos quais foram selados, 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse 7, 4. Então, de acordo com Apocalipse 7, versículo de 1 a 8, esses 144 mil virão das 12 tribos de Israel. Então, são 12 mil cada tribo, 12 vezes 12, se eu estou errado, 144 mil, correto? E no Apocalipse 14, versículo de 1 a 5, com o Cordeiro no Monte Sião, e com ele estavam os 144 mil, que tinham o nome dele e o nome do seu pai, escrito em suas testas. Apocalipse 14, versículo 1. A partir dos textos do Apocalipse 7 e 14, observamos são selados na testa pelo anjo de Deus antes que os juízos ventos sejam liberados. Apocalipse 7:3. Representam 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel, exceto Dan. Efraim substituído por José. São chamados servos do nosso Deus. Apocalipse 7:3. Não se contaminarão com mulheres. Apocalipse 14:4. Muitos entendem isso como pureza espiritual ou virgindade literal. São irrepreensíveis e seguem o Cordeiro onde quer que vá. Foram redimidos como redimidos como primícias para Deus e para o Cordeiro. Os 144 mil são literalmente judeus das 12 tribos de Israel. Serão missionários judeus convertidos durante a tribulação, proclamando o evangelho, visão comum entre dispensacionalistas. Deus os preservará sobrenaturalmente enquanto pregam, usando como evidência de que Deus ainda tem planos para Israel. Étnico, conforme Romanos 11. Simbolismo, apesar que eu não sou muito fã nesse caso, né, do lado espiritual, nesse caso aqui, mas vamos lá. Apocalipse. Simbólica e espiritual. Os 144 mil representam o povo de Deus como um todo, judeus e gentios. Número simbólico da igreja. 12 tribos, mais 12 apóstolos, mais 1000. Plenitude. 1000 anos, né? Então 12 vezes 12 e mais 1000. Plenitude. É igual a 154 mil. O selo representa proteção espiritual, como o sangue no umbral. No Êxodo capítulo 12, versículo 13, visto como o mesmo grupo da grande multidão em Apocalipse 7:9, apenas visto sob 2 perspectivas, a igreja como exército, 154 mil, e como colheita final, multidão incontável. Esse é o simbolismo, tá certo? 154 mil, mas como eu falei, eu não sou muito fã nesse lado aqui do Apocalipse aqui, simbólico não. Esses 154 mil pessoas são judeus, literalmente são judeus, conforme aí Apocalipse 7. São 12 mil de cada tribo, tá certo? Agora, tem aqueles que acreditam no lado espiritual, não tenho nada contra, tá certo? Mas para mim aqui ele é literal, não espiritual. Alguns grupos religiosos, como as Testemunhas de Jeová, interpretam que foram de forma restrita, como uma elite espiritual. Essa visão não encontra suporte amplo nas Escrituras. Outros veem como uma elite espiritual fiel nos últimos dias. Curiosidades sobre as tribos na lista do Apocalipse 7.
na Apocalipse 7, veja bem, a tribo de Dan é omitida. Por que a tribo de Dan é omitida? Por causa dos pecados de Dan. Né? Inclusive tem até um estudo aí a respeito aí sobre Dan. Vocês vão procurar aí no YouTube aí, provavelmente vocês vão encontrar aí. Se não encontrar, eu vou colocar esse estudo aí futuramente. Vou dar uma olhadinha lá, ver se eu tenho esse estudo aí no YouTube. Mas Dan aí foi um povo que cometeu muita idolatria. Isso é muito cuidado. Por causa da idolatria, a tribo de Dan não entrou nesses 144 mil aí. José e Levi aparecem mesmo que Levi tradicionalmente não herdasse a terra. Efraim, filho de José, também não é citado diretamente. Provável motivo Dan foi associado à idolatria, conforme Juízes, capítulo 18 e 30. Então vocês vão lá em Juízes 18 e 30, vocês vão ver lá a idolatria de Dan. E sua missão pode simbolizar pureza da adoração. Aplicação espiritual, que sejam literais judeus, simbólicos da igreja ou um grupo especial. 154 mil representam a fidelidade incondicional a Cristo em tempos de pressão. Estes são os que seguem o Cordeiro por onde quer que vá. Apocalipse 14:4. Então, concluindo aqui esse pequeno estudo aqui, né, sobre os 12 mil aí, selados. Então, pontos. Tribo de Israel, sim, 12 tribos exatas, simbolizam o povo de Deus. Número 154 mil, literal, simbólico, plenitude espiritual. Tempo, durante a grande tribulação, pode abranger toda a era da igreja. Missão, evangelistas, judeus, igreja militante, fiel ao Cordeiro. Bom, meus irmãos, é como eu falei, né, sobre os deixados para trás aí. Então nós temos aí o pré, então que acredita que a igreja vai ser arrebatada no princípio, e com isso aqueles que ficarem aqui terá a sua segunda chance. O meso, que é a metade, né? Eu creio que a igreja passará pela metade da grande tribulação. Então aí nesse caso aí também, os que vão ficar aqui durante essa grande tribulação aí, os que não creram, então através aí das duas testemunhas e esses 144 mil selados aqui, literalmente que eu falei, são evangelistas, vamos dizer assim, são missionários, levando aí a palavra aí para o mundo todo. Né? Nós sabemos que hoje há muitos judeus aí convertidos ao cristianismo, e eles estão espalhados aí para esse mundo afora aí. Então Deus já está preparando já esses 154 mil aí para sair pregando aí para esse mundo aí durante a grande tribulação. E aqueles que acreditam que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. E mesmo assim, passando a grande tribulação para ser arrebatada, mesmo assim os 154 mil e as duas testemunhas estarão na terra. As duas testemunhas, elas pregarão aí durante aí 3 anos e meio, para depois morrerem. Você pode ir lá, de acordo com o Apocalipse, eles são mortos e ressuscitarão 3 dias depois. E os 154 mil aqui sairão para o mundo afora aí pregando. Só que não fala aí quanto tempo que eles vão pregar.
Mas pode ser que pregue também durante 3 anos e meio ou os 7 anos. Mas não vai acontecer nada com eles. Esses 144 mil são selados, são escolhidos. Então não vai acontecer nada com eles, correto? Aí no final, logicamente, serão arrebatados. Então aí, aqueles que são deixados para trás, se foi de cada um, né? Seguindo aí a linha de cada um no que crê, os que são deixados para trás ainda tem chance ainda de ser salvos, tá certo? Mas aí vem aquela questão. E eu? O que eu acredito? Eu acredito que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Então não vai ter uma segunda chance. Não vai ter. Não tem como existir uma segunda chance. Então, assim que passar a grande tribulação, a igreja vai ser arrebatada. E assim que a igreja vai ser arrebatada, Jesus vai descer para o julgamento. Então não vai ter aí, nesse caso aí, não vai ter aí uma segunda chance para aqueles que ficarem aqui na terra. Correto? Fiquem na paz, meus irmãos.